Basta um. Capítulo 1. Meu nome é Arthur Gordon Pym. Meu pai era um respeitável comerciante de artigos náuticos em Nantucket, onde nasci. Meu avô materno era um advogado com boa clientela. Era feliz em tudo e foi muito bem sucedido ao especular com ações do Edgarton New Bank, como antes era chamado. Por esse e outros meios, lograra acumular uma fortuna considerável. Era mais apegado a mim, creio, que a qualquer outra pessoa no mundo, e eu esperava herdar a maior parte de sua propriedade por ocasião de sua morte. Ele me enviou, aos 6 anos de idade, à escola do velho Sr. Ricketts, cavalheiro de um só braço e maneiras excêntricas, bem conhecido de quase todos que visitaram New Bedford. Permaneci em sua escola até os 16 anos, quando a deixei para ingressar na academia do Sr. E. Ronald, colina acima. Ali, me tornei íntimo do filho do Sr. Barnard, um capitão de navio, que navegava geralmente a serviço da Lord Vanderburg. O Sr. Barnard é também bastante conhecido em New Bedford e tem muitas relações, estou certo, em Edgarton. Seu filho se chamava Augustus e era cerca de 2 anos mais velho que eu. Fizera com o pai uma viagem no baleeiro John Donaldson e vivia me falando das suas aventuras no Pacífico Sul. Eu costumava frequentar sua casa, lá permanecia o dia inteiro e por vezes a noite inteira. Dividimos a mesma cama e ele fazia questão de me manter acordado quase até o dia clarear, contando-me história dos nativos da ilha de Tinian e outros lugares que visitar em suas viagens. Acabei por tomar interesse pelo que me dizia aos poucos, senti imenso desejo de me fazer ao mar. Eu possuía um barco à vela chamado Ariel, que valia uns $75. Tinha ele um semiconvés ou cabine, aparelhado à maneira de chalupa. Esqueci-me de sua tonelagem, mas acomodaria umas 10 pessoas sem muito aperto. Era nesse barco que tínhamos o hábito de fazer as mais loucas estripulias do mundo. E agora, pensar nelas, parece-me um verdadeiro milagre que eu ainda esteja vivo. Relatarei uma dessas aventuras à guisa de introdução a uma narrativa mais longa e momentosa. Certa noite houve uma festa na casa do Sr. Barnard, e lá pelo final, tanto eu como Augustus estávamos um tanto embriagados. Como de hábito em tais casos, em vez de ir para casa, preferi partilhar sua cama. Ele adormeceu, assim pensei, muito tranquilamente, era por volta de 1 da manhã, quando a festa terminou, e sem dizer uma palavra sobre seu tópico favorito. Nem bem se passara meia hora desde que nos deitáramos, e eu estava prestes a pegar no sono, quando ele de repente despertou e praguejou com uma terrível blasfêmia que não adormeceria por nenhum Arthur Pym deste mundo, quando tão gloriosa brisa soprava do oeste. Nunca em minha vida eu ficara tão espantado, sem saber o que ele pretendia e pensando que os vinhos e licores que bebera o haviam posto absolutamente fora de si. Ele passou a falar muito placidamente, contudo, dizendo saber que eu o supunha embriagado, mas que nunca em sua vida estivera mais sóbrio. Só estava cansado, acrescentou, de ficar deitado na cama feito um cão numa noite tão bela, e estava determinado a levantar-se, vestir-se e sair para a farra com o barco. Mal saberia dizer o que deu em mim, mas nem bem as palavras lhe saíram da boca, senti um frêmito de enorme excitação e prazer, e tomei sua ideia doida como uma dessas coisas mais deliciosas e razoáveis do mundo. Soprava quase um vendaval e o tempo estava muito frio, era final de outubro. Saltei da cama, no entanto, numa espécie de êxtase, e lhe disse que era tão valente quanto ele próprio, e estava igualmente cansado de ficar deitado na cama feito um cão, e tão disposto a qualquer folia ou farra quanto qualquer Augusto Barnard de Nantucket. Sem perder tempo, nos vestimos e nos precipitamos ao barco. Ele estava amarrado ao velho pier em ruína junto ao depósito de madeira da Pankey Company, golpeando com fúria o seu costado contra as ondas brutas. Augusto subiu a bordo e se pôs a baldear a água que o enchia quase pela metade. Feito isso, içamos bujarrona e vela mestra, tendemo-nas cheias e com arrojo nos fizemos ao mar. O vento, como disse antes, soprava rijo do sudoeste. A noite estava muito dura e fria.
Augustus tomara o leme e eu me instalei junto ao mastro no convés da cabine. Velejávamos em grande velocidade, nenhum de nós dissera uma palavra desde de que desatracáramos do pier. Perguntei então ao meu companheiro que curso pretendia tomar e a que horas achava provável que estaríamos de volta. Ele assobiou por alguns minutos e disse então rispidamente: "Eu vou para o mar. Quanto a você, pode ir para casa se achar melhor." Voltando meus olhos para ele, logo percebi que, apesar da sua fingida indiferença, estava tremendamente agitado. Podia vê-lo distintamente ao luar. Seu rosto estava mais pálido que mármore e sua mão tremia com tal excesso que mal conseguia segurar a barra do leme. Percebi que algo de grave acontecera e fiquei seriamente alarmado. Nessa época eu pouco sabia sobre manobras de barcos e me encontrava inteiramente à mercê da destreza náutica do meu amigo. O vento também ganhara súbita intensidade e rápido nos afastamos do abrigo da costa. Ainda assim eu tinha vergonha de trair qualquer receio e por quase meia hora mantive um silêncio resoluto. Não pude mais me conter, porém, e falei a Augustus da conveniência de darmos meia volta. Como antes, passou quase um minuto até que ele desse resposta ou sequer se desse conta da minha sugestão. Logo, disse enfim, tempo de sobra. De volta, logo. Eu já esperava uma resposta dessas, mas havia algo no tom dessas palavras que me encheu de uma indescritível sensação de pavor. Tornei a olhá-lo atentamente. Seus lábios estavam perfeitamente lívidos e seus joelhos tremiam com tal violência que ele mal parecia capaz de se manter de pé. "Pelo amor de Deus, Augustus", berrei agora francamente aterrorizado. "Que deu em você? Qual é o problema? O que você vai fazer?" "Problema", balbuciou ele, aparentando a maior das surpresas, largando ao mesmo tempo a barra do leme e tombando de bruços no fundo do barco. "Problema? Ora, problema? Problema nenhum. Voltar para casa. Que diabo? Nanã, não está vendo?" Toda a verdade me veio então num lampejo. Atirei-me sobre ele e o levantei. Ele estava bêbado como um gambá. Não podia nem firmar as pernas, nem falar, nem ver. Seus olhos estavam perfeitamente vítreos e, ao largá-lo, no cúmulo do meu desespero, ele rolou como uma tora para a água acumulada no fundo do barco, de onde eu o erguera. Era evidente que durante a noite bebera mais do que eu suspeitara, e que sua conduta na cama fora o resultado de um estado de embriaguez altamente concentrado. Um estado que, como a loucura, frequentemente faculta a vítima imitar o porte de alguém na perfeita posse dos seus sentidos. O frescor do ar noturno, porém, produzira o seu habitual efeito, a energia espiritual começou a ceder sob sua influência, e a percepção confusa que sem dúvida lhe adveio da sua situação periclitante contribuíra para acelerar a catástrofe. Agora, ele estava absolutamente inerte e não havia probabilidade alguma de que seria diferente por muitas e muitas horas. Mal é possível conceber o extremo do meu terror. Os vapores do vinho recém-ingerido tinham-se evaporado, deixando-me duplamente intimidado e irresoluto. Sabia-me absolutamente incapaz de governar o barco. O vento furioso e a forte baixa-mar nos precipitavam rumo à destruição. Uma tempestade formava-se evidentemente às nossas costas. Não tínhamos nem bússola nem provisões. Estava claro que, se mantivéssemos nosso presente curso, perderíamos a terra de vista antes do romper do dia. Esses pensamentos e uma multidão de outros igualmente terríveis atravessaram meu espírito com uma desconcertante rapidez e por mais alguns instantes me paralisaram a ponto de me privar da possibilidade de fazer qualquer esforço. O barco sulcava as águas a uma tremenda velocidade, velas pandas de vento em popa, sem nenhum ris na bujarrona ou na vela mestra, mergulhando completamente sua proa sob a espuma. Verdadeiro milagre era que não houvesse oferecido costado às ondas. Augustus, tendo largado a barra do leme, como já disse, e eu agitado demais para pensar em tomá-la nas mãos. Por sorte, contudo, o barco manteve o curso e gradualmente recobrei algo da presença de espírito. O vento continuava a aumentar espantosamente, e sempre que nos erguíamos de um mergulho divante, o mar rebentava em nosso painel de popa e nos inundava de água. Eu estava tão absolutamente entorpecido em todos os membros que mal tinha consciência das sensações. Por fim,
Conjurei a resolução do desespero e, lançando-me a vela mestra, soltei-a de uma só vez. Como era de esperar, ela voou sobre a proa e, encharcando-se de água, num instante arrastou um mastro por cima da murada. Foi esse último incidente que me salvou da destruição instantânea. Com a bujarrona apenas, agora eu deslizava de vento em popa, o mar grosso varrendo de quando em vez o convés, mas aliviado do terror da morte imediata. Apanhei o leme e respirei com mais liberdade ao ver que ainda nos restava uma última chance de salvamento. Augusto jazia desmaiado no fundo do barco, como houvesse risco iminente de que ele se afogasse. Havia quase 30 centímetros de água bem onde ele caíra. Consegui erguê-lo parcialmente para mantê-lo em posição sentada. Passei-lhe uma corda ao redor da cintura e amarrei-a a uma argola no convés da cabine. Tendo assim arranjado todas as coisas o melhor que podia, gelado e agitado como estava, encomendei-me a Deus e me dispus a enfrentar o que viesse com toda a galhardia em meu poder. Mal tomara essa resolução, quando de súbito um grito alto, longo, um berro, como se das gargantas de 1000 demônios, pareceu transpassar toda a atmosfera ao redor e acima do barco. Jamais esquecerei, enquanto estiver vivo, o paroxismo de terror que experimentei nesse momento. Meus cabelos se eriçaram, senti o sangue gelar em minhas veias, meu coração cessou totalmente de bater e sem ter nem sequer erguido os olhos para descobrir a causa de meu alarme, tombei de cabeça e sem sentido sobre o corpo do meu companheiro caído.